Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e nós vamos fazer um tutorial hoje da função proc-v, ou em inglês VLOOKUP, tá? Que ela permite que a gente obtenha dados de uma outra tabela referentes a uma referência numa tabela anterior. Então aqui vamos ver por meio de exemplos. Eu tenho uma tabela aqui, onde eu tenho o CPF, o nome da pessoa, o número de operações, uma cor, uma roupa, tá? E eu tenho uma outra tabela, obtida de uma outra maneira, dos telefones e dos CPF dessas pessoas. Então digamos que eu queira adicionar essa informação que eu tenho de uma outra fonte a essa tabela aqui, tá certo? Repara que eu tenho que ter uma coluna em comum entre as duas planilhas, tá? Então eu tenho aqui, ó, o CPF e tenho aqui também o CPF. Então esse vai ser o meu índice, tá certo? Outra coisa importante, esse índice, no caso da tabela de origem, tem que ser a primeira coluna, ok? Então vamos lá. A função que eu vou usar é VLOOKUP. Assim, para facilitar o meu negócio, eu vou pegar essa tabela aqui e vou nomeá-la, tá? Eu vou selecionar ela inteira, essa tabela, e vou colocar um nome para ela, aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, telefones, ok? Então, um Enter. Agora, o que eu venho aqui? Eu vou colocar, então, telefone e vou igual proc-v, tá certo? Essa função. Qual o valor que eu vou procurar? É esse CPF aqui, eu vou clicar em cima dele. Ponto e vírgula. Qual é a tabela de origem? Vai ser aquela que eu nomeei, telefones. Olha como é que é legal nomear, né? Depois, qual o índice? Bom, nesta tabela aqui eu tenho duas colunas. A primeira coluna é o CPF e a segunda coluna é justamente o telefone. Então o índice que eu vou colocar aqui é o segundo, que é o telefone, que eu quero que apareça aqui, 2. Certo? E por fim, eu digo se eu quero uma correspondência aproximada ou se eu quero exatamente igual. Eu vou colocar exatamente igual ao CPF, ou seja, o CPF tem que ser exatamente igual para ele poder me dar uma resposta aqui, tá certo? Não pode ser aproximado. Às vezes o aproximado me contempla, mas nesse caso aqui não, eu não quero. Tá? Vou dar fechar parênteses e ali veio o telefone dessa pessoa, daquela tabela, tá certo? Copio para baixo até o final, ou simplesmente a gente pode dar 2 cliques aqui, ó. Nesse cantinho, ó. 2 cliques nesse cantinho aqui. Pronto. Agora eu tenho o telefone de todo mundo aqui. Certo? Simples assim. Ok, agora vamos fazer a mesma coisa usando o Google Planilhas, tá? De novo, eu tenho uma tabela de telefones que eu consegui de uma outra forma e vou adicionar esses números de telefone a essa tabela aqui. Por sorte, eu tenho os CPFs, aqui eu tenho os CPFs também, tudo fora de ordem, evidentemente. Então eu vou colocar mais uma coluna aqui, telefones, ok? E aí eu faço VLOOKUP. É a função, é a mesma coisa que o proc-v, só que em inglês. Tá? Então, VLOOKUP, o quê? Eu vou procurar este valor aqui. Claro, antes de tudo, eu preciso colocar um nome para esse intervalo, né? Certo? Eu vou aqui em dados, intervalos nomeados. Eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, telefones. Ok? Daí sim, eu vou usar o meu igual VLOOKUP. Vou procurar o CPF na lista telefones, usando o índice de número 2 e, de novo, falso. Certo? Eu obtenho o telefone, também posso dar 2 cliques aqui
e os telefones de todos entram aqui. Exatamente. Ok? Simples assim. Obrigado.